Hoje tem Flamengo e Fluminense pela decisão do Campeonato Carioca, o segundo jogo. Primeiro jogo, vitória do Flamengo por 2-1. Mas se você quer acompanhar o que vai rolar nesse jogo, fique conosco até o final, realize sua inscrição no nosso canal e não deixe de soltar aquele comentário sobre a sua análise da partida. Pessoal, Flamengo e Fluminense hoje fazem um clássico de misto de emoções. O Flamengo com certeza vai mais preparado, porque tem a vantagem, pode empatar o jogo que ainda assim será campeão. Porém, receberá um Fluminense inflamado pela forma, até como o Luiz Araújo atacou no jogo passado, falando mal com o Mano Menezes e todas aquelas situações. Na minha opinião, hoje, o Flamengo larga em vantagem, mas o Fluminense saberá usar essa vantagem para, de uma certa maneira, desestabilizar o Flamengo do jogo. Na minha opinião, para que esse jogo mude de cenário, o Fluminense vai precisar fazer igual o Flamengo fez no primeiro jogo. Fazer um jogo de início. O jogo de quarta-feira, pessoal, seria um jogo de roteiro de 0-0 e decidir hoje. Mas como o gol do Wesley foi recente, ele teve a coragem, teve força, por isso que foi convocado pela seleção brasileira, o garoto conseguiu abrir o placar e conseguiu, consequentemente, mudar o cenário do jogo, tanto para Flamengo quanto para Fluminense. Porque o Flamengo agora não tinha mais a obrigação de chegar e sim de esperar o Fluminense saber jogar com as suas potencialidades. Outra ressalva que eu quero fazer é para o dinâmico elenco do Flamengo, que a cada peça que entra e que sai, mostra que o elenco continua sendo forte da mesma forma como é desde 19 até aqui. O elenco do Flamengo, consolidado aos 6 últimos anos, vem se destacando sempre como um dos melhores ou o melhor, oscilando sempre entre a primeira e a segunda posição, e sempre brigando com rivais fora do Rio de Janeiro. E o único rival dentro do Rio de Janeiro que hoje consegue ser uma pedra no sapato para esse elenco, que oscila entre primeiro e segundo lugar dentro do Brasil, é o Fluminense. Se a gente pega um recorte seguinte, o Fluminense só lidera com um jogo de vantagem em relação aos jogos entre vitórias entre Flamengo e Fluminense. Há um equilíbrio muito grande nesse confronto. Por isso que não me surpreenderia se o Fluminense conseguisse virar o placar no jogo de hoje. Isso só aconteceu uma vez, se foi naquele 2023, naquele que o Flamengo começou ganhando por 2-0 e o final terminou 4-1 com aquele jogo em que o Fernando Diniz era o treinador do Fluminense. Mas hoje nós temos jogos distintos. O Fluminense hoje é outro. O Flamengo é o mesmo, mas com novas peças e com um treinador incrível. Então cabe a nós analisarmos e entendermos a partida, que isso vai gerar um grande contexto de emoções. Na minha opinião, é um jogo muito para ser decidido em pênaltis. Não me surpreenderia se o Fluminense fizesse 1-0, segurasse e fosse para os pênaltis. No meu ver, o Flamengo tem melhores batedores de pênaltis hoje do que o Fluminense. Mas tudo pode acontecer dentro de campo. Clássico é clássico, meu povo. Clássico é clássico, eu não duvido. No clássico, aqueles que estão em má fase conseguem golear aqueles que estão em boa fase. E aqueles que estão em boa fase conseguem ganhar de placares apertados daqueles que estão em má fase. Então, a minha dinâmica para o jogo de hoje é, pessoal, Flamengo e Fluminense com cara de pênaltis. Coloca aqui nos comentários o que você acha da partida de hoje. Fica com Deus, um abraço e não se esquece do recado que eu deixei lá no começo do vídeo, se inscrever no nosso canal e curtir o nosso projeto.